Agora acho que vale a gente falar do futuro do Corinthians, e aí o Vitinho falou, projetando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Acho que seja campeão, seja vice-campeão nesse Campeonato Paulista, não muda muito essa análise, né? Porque se o Jô no primeiro tempo ali não tá impedido e o Luan dá aquele passe maravilhoso, aí o Luan ia ser o garçom, o Jô ia ser o matador e tá tudo lindo e maravilhoso, Corinthians favorito pro Campeonato Brasileiro? Não. Assim como se perdeu nos pênaltis, também não tá tudo péssimo e horrível e o Corinthians vai ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. Acho que nesse momento é importante ter essa frieza para analisar, sem deixar de ficar pé da vida com esse resultado em si. Mas nesse cenário, por todo esse contexto envolvido do passado recente dos dois clubes, nem é tão assim que o torcedor do Corinthians ficar pé da vida. Eu acho que é só uma coisa de você compreender o porquê dos palmeirenses estarem enaltecendo tanto esse Campeonato Paulista que até 2 anos atrás era paulistinha. Mas, exatamente, é o tal do paulistinha, né? É o tal do paulistinha. Para eles agora vai virar o título do século. E porque é isso, se perdessem, seria a pior derrota da história, por conta de tudo que o Corinthians construiu. Acho que essa é uma narrativa, é uma conjuntura aí de ideias que tem que ser levada em consideração, porque são fatos. São fatos, a gente não está inventando nada aqui. Esse é o contexto de todo. Agora é parar para pensar, com calma, sabendo que o Corinthians podia ter sido vice-campeão, campeão nos pênaltis. O que esperar desse Corinthians em Copa do Brasil e Brasileiro agora? A gente vai puxar essa discussão aqui nesse pós-jogo. O Rodrigo Vessoni está entrando aqui, particularmente, eu não vou nem entrar na discussão, mas eu acho que o Corinthians não entra para brigar pelo Campeonato Brasileiro e falaria isso se o Corinthians fosse campeão paulista. Isso para mim ficou muito claro com o segundo tempo desse jogo. Por que o Corinthians não entra para ser campeão brasileiro? O Corinthians não tem elenco. É impossível você ser campeão de um campeonato de 38 rodadas quando você olha para o banco de reservas e você não consegue fazer nada. O único desfalque do Corinthians hoje no elenco era o Bozelli. O único. Ok, se ele estivesse no banco, talvez ele fosse o primeiro a ser colocado em campo hoje. Mas era o único desfalque. O resto, o elenco do Corinthians está aí à disposição do Thiago Nunes. E ele precisou colocar o Sid Clay improvisado como a última alternativa porque ele não confiava nos outros atacantes que estavam no banco. Então, esse elenco do Corinthians, a gente não pode iludir o torcedor. O Corinthians não vai brigar por título no Campeonato Brasileiro. Aí é o seguinte, o Corinthians tem um time de 11 jogadores, são 11 jogadores capazes de brigar, sim, por um campeonato de mata-mata como uma Copa do Brasil. Como chegou numa final de um campeonato que, para o Corinthians, foi mata-mata do jogo contra o Palmeiras na Arena Corinthians em 22 de julho, passou o Oeste, Red Bull Bragantino, tudo isso para o Corinthians já era mata-mata. O Corinthians não podia empatar esses jogos. O Corinthians precisava ganhar tudo. Então o Corinthians vem jogando mata-mata desde que... E não perdeu jogo nenhum, bem ou mal ele empatou esse jogo. Mas o Corinthians tá jogando mata-mata desde a retomada do futebol. E jogando mata-mata, jogando esses jogos que joga por uma bola, jogando a vida, o Corinthians tem conseguido jogar um futebol minimamente aceitável para lutar por título. Tanto que chegou na final e quase ganhou nos pênaltis. É isso que tem que levar para o segundo semestre, entendendo que dá para ganhar uma Copa do Brasil, porque tem jogadores experientes e cascudos e que podem levar o Corinthians para um título de grande expressão como uma Copa do Brasil. Mas achar que esse Corinthians vai ganhar Campeonato Brasileiro, aí é tirar o torcedor de otário. E aí, se o torcedor tiver triste, chateado ou até irritado com essa minha análise de falar, como assim o Corinthians não vai brigar por título brasileiro? Então você desconte essa irritação, essa tristeza, essa análise com a diretoria do Corinthians, que não contrata jogadores e nem pode contratar jogadores por causa da irresponsabilidade dos últimos anos, que chegou numa situação em que você não pode contratar ninguém mais. Entendeu? Exatamente. Quem contratou já está rendendo possíveis punições na FIFA por falta de pagamento. Então é esse o contexto em que o Corinthians está inserido para esse restante de temporada que só vai acabar lá no começo de 2021. A gente tem que ter calma para criticar o que tem que ser criticado, e tem muita coisa a ser criticada. Eu diria que a maior parte delas não está nem ali nas mãos do Thiago Nunes, nem o próprio Thiago Nunes, mas é isso, é entender o que criticar sim, e também, especificamente sobre o título, entender que o negócio vale muito mais para o Palmeiras por todo esse contexto, e para o Corinthians segue a vida. Não é a morte não ter perdido esse título. É isso. Eu só fazer uma ressalva também. Vessa, eu queria te perguntar um assunto também que a gente acabou tocando antes de você entrar aqui. No meio de toda essa análise, ao analisar exatamente o que foi a final, o impacto dela para Corinthians e Palmeiras, o significado, enfim, o que levar agora para frente, mas justamente em relação a isso, o que levar para frente. Corinthians tem pela frente nessa temporada o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. Se o Corinthians bate campeão ou não, numa decisão de pênaltis, acho que pouco mudaria na nossa análise do que vem pela frente em Campeonato Paulista, em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.
Dito isso, qual que é a sua projeção assim para esses dois campeonatos, especificamente cada um deles assim? Eu acho que o Corinthians vai sofrer com o elenco, vai vir uma loucura aí. A CBF até colocou agora 48 horas o limite para você jogar um jogo contra outro. Antes era 66 horas, ela baixou para 48, pôs no regulamento para ninguém vir reclamar de que está jogando com menos tempo que o regulamento permite. Então, só para se ter uma ideia do que vem pela frente. Aí você pega esse elenco do Corinthians e faz a conta. Vai sofrer. O Corinthians, para mim, se brigar por muito, vai brigar ali pela Libertadores, vaga indireta, acho que nem entre os 4, nem na vaga direta vai ter time para isso. E aí aposta tudo agora na Copa do Brasil. Copa do Brasil é o que a gente viu aí hoje. Levou dois empates, foi para o pênalti mesmo sendo pior. Então você vai pegando, numa dessa passa nas oitavas, pega quartas, aperta ali, quando você deixa, você já está na semifinal. Talvez, não dá para saber. Isso daí, a Copa do Brasil, acho que ela é possível de você, numa dessa, beliscar mais uma final, beliscar mais um título. Mas o brasileiro, eu acho que o Corinthians não deve brigar lá embaixo, isso eu não acho, mas também não vai brigar lá nem pelo G4, para mim G6. Eu acho que ali, aquela posição que brigou no passado, né, se classificou, se não me engano, em 7º ou 8º, e aí foi para pré-Libertadores. Acho que essa, de novo, é a realidade do Corinthians, infelizmente, essa é a realidade.